Gálatas capítulo 2, verso 19 ao 21, diz assim a palavra do Senhor: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar? Ó Deus, Tua palavra lida, que o Senhor venha falar à igreja que é do Senhor, e que o Teu nome seja engrandecido para a glória e o louvor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, uma das doutrinas mais importantes da igreja é a que chamamos de justificação pela fé. A fonte de vida de alguém que nasceu de novo vem exatamente de ter sido justificado. O pecado, que era uma dívida que sempre era colocada como algo terrível para o pecador, pois ele mesmo não poderia pagar a sua dívida, não havia possibilidade alguma, e de repente agora, diante da graça do Senhor, ele rasga esse escrito de dívida. Então, contextualizando aqui para nós, Gálatas foi uma das primeiras epístolas escritas. E aqui neste momento, Paulo, quando ele vai ao concílio de Antioquia, ele então conversa com Pedro, com Tiago, irmão de Jesus, e com João. E o que está ali na sua fala é que eles deveriam observar não simplesmente os judeus, mas o mesmo evangelho pregado para os judeus deveria também ser pregado aos gentios. E naquela conversa eles chegaram a uma conclusão de que eles não poderiam abandonar também o pobre que existia no meio deles. Então o evangelho é para esse homem que carece da graça, que carece da glória, e o Senhor então manifesta na vida desses homens e na nossa vida esse morrer em Cristo que nós agora levamos conosco. É isso que Paulo fala: todo aquele que morreu com Cristo, que foi crucificado com Cristo, agora ele deve ser alguém que proclame este Cristo por onde passar, não simplesmente para um grupo seleto, não simplesmente para alguém especial, os judeus, propriamente eles dizendo, mas para toda a criatura. O evangelho é para o homem todo, e todo homem tem que ouvir a mensagem deste evangelho. A boa notícia, as boas novas deve chegar àqueles que precisam dessa graça visitada de forma sobrenatural. O homem por si só não pode encontrar essa graça, o homem por si só não pode se salvar. Então, nota-se bem, todo aquele que foi transformado por Cristo deve ser alguém que proclame agora este Cristo. Por isso que Paulo agora no verso 20, ele vai então afirmar, ele diz então que logo já não sou eu quem vive. Então este homem declara a sua morte, ele declara que ele está morto para ele mesmo, ele está morto para a sua própria vontade, para os seus objetivos, e agora quem vive nele? Cristo. É a máxima do evangelho. Se nós somos chamados de cristãos, nós devemos então levar essa marca por onde passarmos. Agora preste bem atenção no verso de número 19, essa primeira fase
este primeiro momento em que o apóstolo então conduz essa palavra, ele diz o seguinte: que este crente que vive para Deus, ele deve então morrer para si. Olha o texto, diz aí, o verso 19: porque eu, mediante a lei, morri para a lei. Por que ele declara a morte para a lei? Porque a lei o condenava, a lei esfregava na cara dele tudo aquilo que ele era, e alguém que morre, ele então está livre do rigor da lei. Alguém que morreu não tem mais que cumprir a lei, e a partir daquele momento, este homem morto para a lei, ele entende que o favor agora era completamente voltado para ele, porque não era mais ele que viveria, mas alguém que cumpriu toda a lei. Se ele cumpre a lei na pessoa de Cristo, ele entende isso, nota-se bem que este homem, ele está completamente morto para ele mesmo. Ele compreende agora essa graça, ele compreende agora que ele está crucificado. Não tem como um homem normal, um homem natural, entender que ele já está crucificado com Cristo. Só o mistério da salvação pode nos fazer enxergar essa posição. Alguém que está crucificado com Cristo é alguém que entendeu. Por quê? Porque a fé transformou esse coração, não simplesmente porque ele creu, mas porque a graça o visitou. Então percebe-se bem que dentro dessa palavra da graça de Deus, a graça visita primeiro, para que esse homem possa compreender por fé. Então não é mediante a fé, mas é mediante a graça que gera fé. A graça de Deus que faz ele entender que ele agora não é apenas alguém que está justificado por si próprio, que compreendeu a respeito de tudo, mas é alguém que foi justificado, porque alguém cumpriu na cruz aquilo que ele jamais cumpriria, aquilo que ele jamais alcançaria. Ele agora compreende e entende: olha, eu agora compreendo que Paulo está crucificado, que agora você, nós precisamos compreender que se nós não passarmos pela cruz, nós ainda não entendemos o valor da morte de Cristo para nós. Por isso que ele fala no versículo 21, se eu ainda estou debaixo da lei, eu então estou colocando o sacrifício de Jesus como algo vão. Jesus então não fez qualquer diferença na minha vida e na minha caminhada. Então esse primeiro momento, essa primeira lição para nós do texto é entender. Agora, como entender? Então olha só como que o Evangelho comunica para nós. Essa palavra então, ela é pregada a quem? Aos cristãos. Essa palavra não é simplesmente uma palavra de evangelização, aquela que vai pregar o Evangelho para quem não conhece o Evangelho. É mais profunda, é para alguém que conhece o Evangelho, mas ainda não compreendeu a sua posição de cruz. Quando eu compreendo a minha posição, quando eu compreendo que eu estou crucificado com Cristo, eu não tenho que ficar brigando mais pelos meus direitos, eu não tenho que mais ficar com tantos valores defendidos, eu não tenho que mais brigar por aquilo que é meu, porque afinal de contas, alguém que morreu não tem direito a nada mais, entendeu? Então por isso que nós, quando olhamos para alguém que reclama favores, ele ainda não morreu. Teve um pastor que recebeu alguém no seu gabinete, e essa pessoa muito chateada, e ela disse para o pastor: pastor, eu estou muito aborrecido, chateado, eu estou sentindo um peso na alma.
o que acontece comigo? Por que eu estou assim? E o pastor virou para ele e disse: você precisa morrer, meu filho. Você só está chateado demais porque ainda você está vivo demais. A partir do momento que você entender que você já está morto, você agora precisa compreender que quem vive em você é Cristo. E como Cristo agiria, como Cristo proclamaria, como Cristo viveria no nosso meio, lá no trabalho, lá na lavoura, lá na pescaria, lá na praia, lá na rua, onde nós estivermos, como Cristo agiria ali. É aquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É isso. É por isso que Paulo fala que ele agora entendeu que o Paulo está morto. Por isso que ele confirma bem claro para nós, dizendo: olha, para mim o morrer é o quê? E o viver? Então tanto faz viver, morrer, morrer, viver. Para quem já morreu é lucro em todas as áreas da vida. Nós estamos no lucro. Então, por que brigar por tanta coisa? Por que brigar por tantos espaços? Por que brigar por tantas situações? Porque se nós já estamos mortos, o que nós devemos fazer? Nós devemos olhar para as coisas que Jesus olhava. Nós precisamos ter os óculos de Cristo, entender que, olha só que coisa bonita em Jesus, eles olham para tanta dificuldade, eles olham para a ansiedade da vida, eles olham para as dificuldades do dia a dia. Aí Jesus fala assim: ô gente, olha para os lírios, olha para os pardais, não andeis ansiosos de coisa alguma. Se o Pai Celestial cuida, veste os lírios, cuida dos pardais, Ele não cuidaria de vós? Aí está vendo como que muitas vezes nós ficamos tão preocupados com tanta coisa. Ai, amanhã, ai, o que vai acontecer, o que vai ser? Viva um dia de cada vez. E Jesus mesmo fala: basta o seu próprio dia, o seu próprio mal. Então, faça no seu dia aquilo que é para ser feito, e glorifique o nome do Senhor por onde você passar. Afinal de contas, quem vive aí? Quem vive aí? Hein? Se é Jesus, então ande como Jesus, haja como Jesus. É você que agora tem que entender essas coisas. E como que eu entendo isso? Como que eu entendi? Porque a graça do Senhor visitou a minha vida. Antes eu não entendia, antes eu não compreendia, mas agora eu compreendo. Por quê? Porque a graça do Senhor gerou fé no meu coração, e a partir do momento que gerou fé em mim, eu passo a ter uma visão completamente diferente. Agora de quem? De mim mesmo. A diferença agora é eu perceber que eu ajo diferente, eu falo diferente, eu vivo diferente. Mas pastor, peraí, tem algo em nós ainda que faz com que há ali uma briguinha. Claro, há uma luta entre a carne, não é, e o espírito. Mas o que diz lá o texto? A carne é fraca, mas o espírito está preparado. Paulo diz isso. Ele fala assim, quando diz a respeito, quando você vai lá para o verso de número 20, ele vai citar Romanos. E lá em Romanos, ele fala sobre algo muito interessante. Ele fala a respeito do casamento, ele fala a respeito de situações que o homem vive por ser ele humano ainda, porque afinal de contas, Cristo vive em nós, mas ainda existe um Heron aqui temoso. Existe alguém aí que muitas vezes quer atuar com uma força tremenda, não é assim? E Paulo diz o quê? Aquilo que eu quero fazer, mas aquilo que eu não quero, está lá diante de mim, não é? Mas o mesmo Paulo dizendo isso, ele fala o seguinte, ele diz assim: pois bem, agora quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai me livrar de mim mesmo? Quem que vai me socorrer agora?
Todos sabem desse texto quando fala a respeito disso, a lei aponta para mim e diz que eu sou assassino. Jesus, quando ele diz a respeito de que alguém, quando olhar para alguém com má intenção, ele já errou, já pecou e não cumpriu o mandamento. João, lá na epístola diz: se você odiar o seu irmão, você é um assassino. Então olha só como que a lei, ela esfrega na nossa cara quem somos, ela aponta para nós os nossos erros, e o apóstolo então diz: olha, quem vai me livrar agora? Quem vai livrar esse corpo de morte? E o costume antigo era, quando um assassino matava lá alguém, né? Claro que o assassino vai matar, e ele então era agora obrigado a carregar aquele corpo amarrado no seu. A pena dele era carregar o morto nas costas, e aquele corpo que entrava agora em putrefação, ia agora sendo o alimento dos bichos, dos vermes, e aqueles vermes então começavam a devorar aquela vida. Então quem vai me livrar? Quem vai livrar esse homem dessa corrupção? Quem vai tirar esse homem que está a cada dia mais me corrompendo? Cristo. Cristo tira essa morte de nós, Cristo tira essa ação, esse poder que está ali nos tomando, nos tirando a vida, tirando a nossa paz, tirando a nossa energia, sugando tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. E agora então não tem como mais eu andar por mim mesmo, não tem mais agora eu caminhar de acordo com a minha própria vontade e abastecer as minhas necessidades. Bom, se eu fizer desse jeito, eu não estou agradando a Cristo, e eu não estou glorificando aquele que morreu na cruz por mim. Qual é a forma de eu compreender isso? A forma de eu compreender é compreender que já não vivemos mais, já não vivo mais eu. Paulo declara isso, verso 20: já não estou vivo mais. Será que por causa desse entendimento faz desse homem não ficar ali medindo a consequência do tempo e fazendo ele agora uma diferença tremenda, e escrevendo 13 epístolas, uma delas que nós agora estamos lendo e sendo edificado por ela, como se Paulo estivesse falando para nós agora? Será que se Paulo ficasse lá no seu corpo mortal, nos seus pensamentos do tempo, daquilo que é terreno, daquilo que não é espiritual, será que ele deixaria marcas, legado para nós? Não deixaria, não deixaria. E é por isso então que aquele homem que já estava morto, desde o dia em que o Senhor encontrou com ele no caminho de Damasco, aquele dia foi o dia da morte de Paulo. Aquele dia foi o dia em que aquele homem se entregou a Cristo verdadeiramente. A partir daquele momento ele se tornou nova criatura. A partir daquele momento ele já não olhava mais para as coisas de outrora. Ele então diz: eu não olho mais para essas coisas que me prendem, eu avanço para o alvo, para o autor da suprema vocação, que é Cristo Jesus. Não há nada, absolutamente nada, que possa prender esse homem que morreu. Se você morreu, não tem absolutamente nada que o prenda, nada que o distraia, nada que o tire da presença do Senhor, nada que o afaste do lugar onde você deve sempre estar, que é na presença do Pai. É isso que Paulo está dizendo. Se ele já não vive mais, quem vive então? Quem vive é o próprio Jesus, e Jesus jamais ficaria longe do Pai, Jesus jamais ficaria longe de Deus. Se tem algo que mais afetou Jesus, foi quando ele se sentiu abandonado por Deus, recebendo sobre ele o nosso castigo, recebendo sobre ele a nossa culpa. E ele diz para o Pai o que mesmo? Deus meu,
por que me desamparaste? Ali era o grito meu e seu, ali era o nosso grito. Estávamos completamente desamparados, estávamos perdidos, estávamos completamente condenados. E a partir desse momento então, aquele clamor que era meu e seu, se nós estamos na cruz verdadeiramente, era o momento também em que o Senhor faz agora a maior visita, a visita de abraçá-lo, de recebê-lo. E Ele mesmo diz que: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não foi? E esse mesmo Jesus que ao morrer naquela cruz, é o mesmo Jesus que foi sepultado. O mesmo Jesus sepultado é o mesmo Jesus que aquele túmulo não pôde contê-lo, e Ele ressuscita. Se Jesus ressuscitou, quem ressuscitou? Eu e você. Se Ele ressuscitou, se Ele está vivo, já não somos nós mais que vivemos, mas Cristo agora vive em mim. Agora quem vive, vive verdadeiramente a vida eterna, a vida que Ele realmente prometeu. E quando a gente olha para toda essa ação de Deus, o crente agora, ele tem que entender que essa vida que ele vive crucificado, ele vive ressuscitado, e ele vive numa condição completamente diferenciada de toda essa geração que ainda não foi alcançada pelo plano de salvação. Se eu já estou ressuscitado, estou vivo agora. E se eu estou vivo, ressuscitado, eu tenho uma promessa de que também eu estou onde? O já e ainda não. Eu já estou. Eu já posso ter certeza de que eu já estou. Mas ainda o que nos impede? Esse corpo aqui, mortal. Mas afinal de contas, este corpo mortal, o que nos impede? Nada, porque quem mora nesse corpo mortal é Jesus, não é? E esse mesmo Jesus que agora habita aqui, Ele tem saudade de lá, e um dia também nós estaremos lá. Então por isso que nós, quando olhamos para a justificação, a doutrina da justificação, é essa ideia de que agora não há absolutamente nada que faça com que nos prendamos aqui na terra. Não tem nada que te prenda a esse lugar, não tem nada, absolutamente nada. Nada pode separar você. Paulo fala isso aos romanos: nada separará você do amor de Deus. O que poderia? Altura, profundidade, anjos, principados, espada, perigo? Nada. A Bíblia fala que nada nos separará do amor do Senhor. Então agora nós precisamos compreender que essa vida, ela tem que ser diferente. Então aquelas dificuldades que nós temos do dia a dia, aquelas lutas psicológicas que não são espirituais, aquelas que nós travamos conosco, elas precisam ser colocadas aos pés do Senhor. Elas precisam. Nós muitas vezes, como disse o reverendo Hernandes, nós trabalhamos demais, preocupamos demais, e quando vamos travar as nossas batalhas, já estamos cansados, porque a batalha já foi realizada aqui na nossa mente, já ficamos cansados, e muitas vezes, algumas batalhas que travamos, não chega nem existir, elas não acontecem. Travamos aqui, na nossa mente, travamos, batalhamos, lutamos. Quando vamos encarar o verdadeiro dragão, não era um dragão, era uma lagartixa, não é? Era tão pequeno, era tão fácil, puxa vida, se eu soubesse que era assim, se eu soubesse que era tão fácil eu romper a barreira das dificuldades e avançar, eu teria avançado mais rápido. Então não atrase a sua caminhada, não atrase aquilo que Deus tem para a sua vida. Afinal de contas, para que tentar viver amanhã, se o amanhã ainda não existe para você? Para que tentar viver o ontem, se o ontem já passou? Viva agora, viva o hoje,
Viva o presente, viva o seu dia. O Senhor te deu um presente hoje, você aproveitou o seu dia hoje? É isso que você precisa compreender. E quando nós adiantamos aqui para perceber que o crente vive para Deus, quando ele entende que quem vive nele é Cristo. Se Cristo vive em mim, olha só o que o texto diz aí: logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, o viver que agora tenho na carne, está falando de nós. O que acontece? Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem se animaria a morrer por você aí? Quem se animaria a morrer por você? Será que você teria coragem de morrer por você mesmo? Nossa, eu sou tão bom, ai, eu sou tão justo, eu sou tão perfeito, eu até animo a morrer por mim mesmo. Hoje eu perguntei lá na congregação, se a gente encontrasse um lugar cheio de gente igual a gente seria feliz? Mas se a gente encontrasse um lugar cheio de pessoas iguais a Jesus, seria diferente? Esse lugar está cheio de gente igual a Jesus, olha aí, por isso que ele é diferente. O que torna um lugar diferente é quem está nesse lugar. Quem está nesse lugar? Esse lugar, o mesmo lugar que para um está ruim, para outro está lindo. Ele olha para o céu aqui e diz: nossa, o céu está feio, nublado. Aí tem gente olhando para o mar, fala: nossa, que mar lindo. Como pode, como Deus sustenta toda essa água, que poder é esse? Aí tem gente dizendo: nossa, mas tem tanto lixo na areia. Aí os outros dizem assim: puxa vida, mas tanta areia, é tanta areia. E Deus sabe o número de todas elas, e Ele pega na concha das suas mãos, sabe tudo. Então a forma de você enxergar muda a forma de você viver. Você precisa viver como Cristo, é isso que Paulo está dizendo. Se você viver como você mesmo, suas ações, suas atitudes, seus sonhos, seus projetos, meu, olha, você vai andar frustrado. Mas se você olhar com o olhar de Jesus, e no verso final ele diz assim: não anulo a graça de Deus. Por que ele não anulava a graça de Deus? É porque ele entendeu que algumas pessoas estavam dizendo: bom, já que você morreu para a lei, então você não tem que mais cumprir lei, você está então sobre todas as coisas, não tem que dar resposta a ninguém. Não é isso. Ele diz: olha, não é, pois a justiça mediante a lei segue-se que morreu Cristo em vão. Se eu ficar preso à justiça, se eu ficar preso à lei, se eu ficar preso às coisas que apontam o meu pecado, o meu erro, eu não avanço. Se eu ficar preso a situações que o pecado muitas vezes tem a tendência de querer nos amarrar, eu não avanço. Eu preciso olhar diferente para as coisas de Deus. Se eu pequei, o que o apóstolo João diz? Se porém pecar, o que tem lá? Tem um advogado, tem alguém para nos defender, e tem um Deus que é verdadeiro, que pode nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos compreender é que o pecado veio estragar tudo. Começou lá no Éden, o homem pecou, errou e veio toda essa situação, mas desde o Éden, Deus está resolvendo essa situação. Deus está te dando dia após dia a visão dEle, o caminho dEle. Ele te deu agora a maior oportunidade, a melhor oportunidade, que é enviar Jesus. Ele veio para pagar. Antigamente, lá no passado, as pessoas tinham que fazer tanto sacrifício, e nada daquilo ainda era suficiente.
E de repente agora nós vemos a supremacia de Cristo, nós vemos a completude desse sacrifício. Ele agora, Jesus, morre por mim e por você. Então a partir desse momento eu já não tenho mais que viver amarrado às dores do passado, ao pecado que tenazmente me assedia, às coisas que muitas vezes Satanás tende a querer jogar na minha cara. Assim como Lutero, no seu sonho, ele estava lá escrevendo e o diabo acusando Lutero do seu pecado, dizendo para ele um monte de coisa, e ele acorda impactado com aquilo, e ele começa a escrever algo, e de repente aquilo vinha na sua mente, e dizendo que ele era pecador, que ele tinha feito algo terrível contra Deus. E de repente ele pega aquele borrão de tinta e joga na parede e aponta para o ar e diz: olha, Satanás, assim como este borrão de tinta manchou essa parede, o sangue de Cristo marcou a minha vida. Você não tem mais poder para me acusar, porque quem me livrou foi Jesus de Nazaré. É isso que nós temos que entender. Em Jesus somos livres, em Jesus somos libertos, em Jesus somos salvos, em Jesus temos uma morada certa, em Jesus somos. Sem Jesus nada, sem mim nada podeis fazer. Mas com Jesus nós podemos caminhar mais, com Jesus podemos avançar mais. Então eu quero finalizar. João Calvino diz assim, João Calvino diz que Cristo vive em nós de duas maneiras. Vamos lá. Uma consiste em governar-nos por meio do seu Espírito e dirigir todas as nossas ações. A outra maneira é tornar-nos participantes da justiça, de modo que, embora nada possamos fazer por nós mesmos, somos aceitos aos olhos de Deus. A primeira se relaciona à regeneração. Ele nos regenera, Ele nos livra de nós mesmos, Ele faz a gente nascer de novo. Já não sou mais eu quem vive, já não tem mais o dedo na minha cara, eu sou nova criatura. As coisas antigas passaram, entendeu? Eu sou novo. O Senhor me transformou, o Senhor me regenerou. Acabou então toda acusação, todo o peso, toda a culpa, acabou, ponto final, amém? E a segunda coisa, quando ele fala a respeito disso, ele fala então de justificação pela graça. A justificação pela graça é outra coisa, é outra situação. Um exemplo: simplesmente eu não creio em Jesus porque eu tenho fé. Eu tenho fé e agora eu creio em Jesus. Não. Primeira coisa o Senhor faz é me regenera. Eu tenho vida agora. Antes eu estava morto nos meus delitos e pecados, e o Senhor agora me deu vida. A partir do momento que Ele me deu vida, Ele gera em meu coração fé, e agora eu posso crer. Essa fé é dom de Deus, ela não vem de nós, ela não é meritória, ela não tem mérito nenhum. Se eu creio por mim mesmo, então há um mérito na minha crença. Não, eu só creio porque eu fui regenerado, eu só creio porque eu nasci de novo, eu só creio porque o Senhor me transformou. Ele me tirou da morte e me deu vida, Ele me tirou das trevas e me colocou na sua maravilhosa luz. Ele me transportou do império das trevas e me colocou agora no império, no reino do Filho do seu amor. Há uma transformação completa. E outra coisa, nessa regeneração há uma atitude aqui interna que o homem por si só não consegue fazer, que é a chamada metanoia, que é a mudança de mente. O homem por si só, ele não consegue mudar a sua mente, o virar da chave, ele não consegue.
Então agora, o efeito regenerador transforma a minha vida, e a partir desse momento, eu agora passo a enxergar o meu pecado, o meu erro, de uma forma agora em que eu por mim mesmo não conseguiria jamais aplacar a ira de Deus, não conseguiria, mas agora por crer em Jesus, por ser regenerado, por ser agora nascido de novo, gera fé em meu coração, e quando eu ouvi a palavra, brotou fé no meu coração, e a partir do momento a minha boca declara que o Senhor é o meu Senhor, o único Salvador, suficiente, e eu não preciso absolutamente de ninguém mais para me levar ao Pai. Eu agora confio na sua graça, eu agora entendo a sua graça. Antes eu não entendia, mas agora eu compreendo perfeitamente, porque agora quem está naquela cruz sou eu, porque era para eu estar lá, não era para Jesus estar, mas só que eu não teria condições de forma alguma, porque aquilo que existia em mim trazia a ira de Deus para a minha vida. Mas quando Jesus está na cruz, e Ele morre, e a partir deste momento então, quando você olha lá João 3:36, você vai perceber que sobre aqueles que se mantêm rebelde contra o Filho, está sobre ele a ira de Deus. Então quando a ira de Deus está sobre nós, é porque Cristo não está em nós. Quando Cristo está em nós, a ira de Deus é aplacada. Jesus então lembra ao Pai que Ele fez um sacrifício perfeito, eficaz, completo, está consumado. Foi o que Ele disse lá na cruz. Ele disse: está consumado. O que foi feito, se fez. E hoje nós podemos glorificar o nome do Senhor, por saber que Ele nos alcançou. Então essa palavra é para nós crentes, e nós crentes devemos fazer o quê? Levar lá para fora aquilo que o Senhor fez em nós. Nós devemos agora proclamar: o já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, lá fora. As pessoas precisam olhar em nós o Cristo que vive em nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz o que mesmo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é tanto em mim, que eu deixo de ser eu mesmo. Ele é mais em mim do que eu mesmo. Quando Cristo é menos em nós, há confusão. Quando Cristo é mais em nós, por isso que João fala: convém que Ele cresça e que eu diminua. Convém que sejamos agora imitadores do Senhor por onde passarmos. Pastor, é tão difícil. Não é difícil só para você não, é para todos nós. Essa dificuldade está em nós, mas a palavra do Senhor diz que Ele veio e completou essa obra em nós, e nós podemos a cada dia mais andar com Jesus, assim como Paulo andou, assim como tantos homens andaram. Se eles andaram com Jesus, e se é o mesmo Jesus, então nós cremos nesse mesmo Jesus. Hebreus diz o que? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se é o mesmo Jesus, então há possibilidade sim de vivermos como Jesus nessa terra, amém? Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a caminhar como Jesus nesta terra, a andar como Jesus, a pisar nessa terra como Jesus, e compreender e fazer compreendido. Quando eles olharem para nós, eles compreenderão a respeito da salvação. Se Jesus salvou aquela vida, Ele também pode salvar a minha. Pastor Euquias, faz favor, ore por nós aqui. Então vamos ficar de pé. Fica os seus olhos fechados.
Quem sabe nessa noite a justiça de Deus possa alcançar seu coração. E você entrou aqui nessa noite e não tem nenhuma segurança da sua salvação. Fique com seus olhos fechados. Nós vamos orar por você. Oh Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos por essa noite tão preciosa, por esse espetáculo de adoração e glorificação ao nome do Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, porque a tua palavra foi revelada com tanta eficácia, mostrando o plano da salvação, o plano redentor, quando a justiça do Senhor foi satisfeita na cruz. Obrigado, Senhor, por aquele brado de Jesus ali, quando ele disse em grego tetelestai, ou seja, tudo está feito, a obra foi completa. Obrigado, Senhor, porque essa obra foi feita na minha vida, e o Senhor me encontrou, Pai. O Senhor me encontrou, porque perdido estava eu, e não Jesus, e Jesus nos alcançou, Jesus nos buscou, nos resgatou. Muito obrigado, ó Deus, pela obra do Senhor. E agora, Deus, que o Senhor esteja abençoando cada coração. Visita plenamente esse santuário nessa noite. Não deixa, Pai, ninguém sair daqui com dúvida no seu coração sobre a sua salvação, sobre essa segurança preciosa da sua vida nas mãos de Jesus. Oh meu Deus, que nós estejamos encravados na cruz. Obrigado, Senhor, pela obra, obrigado pela visitação do Senhor. Abençoa toda a igreja do Senhor nessa noite. Oh meu Deus, passa com o óleo fresco do teu Espírito na cabeça de cada um aqui, ó Pai, e que voltemos para os nossos lares, ó Deus, voltemos para os nossos abrigos, nessa certeza, nessa confiança que Jesus nos visitou e nos libertou dos nossos pecados. Obrigado por esse sangue precioso que nos lavou, que nos purificou. Recebe a nossa oração de gratidão nessa noite, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.